Bom, pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico da Divisão de Clínica Médica e represento aqui o grupo de interconsultas da Clínica Médica do Hospital Universitário. E a gente está gravando esse conteúdo a respeito de dicas de manejo clínico do paciente ortopédico, tendo por objetivo oferecer uma melhor assistência a esses pacientes. Como vocês sabem, os pacientes idosos com fratura de fêmur são pacientes que apresentam um elevado risco de complicações clínicas dentro do hospital, muitas vezes vindo a falecer antes de que a sua cirurgia possa ser realizada, ou até mesmo tendo a sua cirurgia postergada, adiada, por conta de complicações clínicas. Normalmente são pacientes frágeis, em que a intervenção assertiva, precoce, adequada sobre esses pacientes pode melhorar bastante o prognóstico deles. Nós sabemos que, de uma forma em geral, o risco da cirurgia ortopédica em pacientes idosos com fratura de fêmur está associado à rapidez com que essa cirurgia é realizada e também, claro, com base em condições clínicas gerais do paciente, se ele apresenta comorbidades em fase de descompensação, mas fundamentalmente tomando por base as condições funcionais prévias do paciente. Um paciente que já apresenta um quadro de dependência funcional mais significativo antes da fratura, ele tem uma tendência a ter um prognóstico cirúrgico pior. E nós sabemos que boa parte das complicações que acabam acontecendo com esses pacientes, quer seja antes da cirurgia ou depois da cirurgia, são complicações evitáveis, são iatrogenias que nós podemos, com algumas orientações gerais, fazer a sua adequada prevenção. Desse modo, esse material aqui está sendo produzido com um foco muito objetivo para os residentes de ortopedia que estão passando no pronto-socorro e que vão ter o primeiro contato com esse paciente idoso com fratura de fêmur. Nós vamos passar aqui por 10 dicas que são sugestões do nosso grupo de interconsultas para que o manejo desse paciente seja o mais adequado possível até que o grupo de interconsultas possa atuar sobre o paciente. Vocês sabem que muitas vezes o paciente chega no serviço no período noturno, durante um final de semana, quando não é possível que haja essa atuação do grupo de interconsultas, então são bastante importantes essas dicas. Dica número 1 que nós queremos pedir é que o residente sempre avalie a condição funcional prévia do paciente. Tome por base a avaliação das atividades básicas de vida diária, que são essas 6 condições que estão aí em tela, que é a independência do paciente para procurar banheiro para urinar e evacuar, a independência para fazer a sua própria higiene depois de utilizar o banheiro, a independência para tomar banho, independência para trocar de roupa, independência para fazer os seus deslocamentos, as suas transferências dentro de casa sozinho e a independência para a sua alimentação. Essas informações já vão nos auxiliar muito em saber se é um doente que merece receber a cirurgia no sentido de que terá um melhor prognóstico com essa intervenção ou se essa intervenção poderá ser mórbida para esse paciente e então nós vamos ter a oportunidade de discutir uma possível conduta conservadora para alguns idosos. A segunda dica são a dos exames de laboratório. Para que a gente possa fazer uma boa avaliação clínica, alguns exames complementares são importantes que sejam solicitados. E aí nós vamos citar o eletrocardiograma, os exames de função renal, ureia, creatinina, uma glicemia, um hemograma, um coagulograma, representado aqui pelo TP e o TTPA, uma dosagem de sódio e potássio e um raio-x de tórax que o paciente vai fazer no leito. Uma atenção para que não seja solicitado a princípio exame de urina 1 ou urocultura, a não ser que esse paciente tenha um histórico de sintomas urinários ou que ele apresente um quadro febril de causa não definida e que nós estejamos recorrendo ao exame de urina para tentar identificar um foco urinário como causa da infecção. Isso porque muitas vezes esses pacientes são portadores de bacteriúrias assintomáticas
em que não há benefício clínico estabelecido no uso de antibiótico terapia para este tipo de situação. A terceira dica é a respeito de dieta, né? A princípio, todo paciente que não esteja com uma previsão imediata de cirurgia deve ter mantido a sua alimentação, né? Vocês sabem que é muito comum que os pacientes idosos desenvolvam quadros de delírio, principalmente no pronto-socorro, né? Um ambiente ruim, um ambiente inóspito para o paciente nessa condição. E se ele tiver alterações de nível de consciência, é claro que nós vamos ter que adaptar, né, essa possibilidade de alimentação ao seu nível de consciência. E aí vale um lembrete muito importante, que é com relação ao risco de desidratação. Esses pacientes desidratam com muita facilidade, né? Eles não têm acesso facilitado à água, até por conta da fratura, não podem deambular, muitas vezes não tem um acompanhante que possa ficar o tempo todo com eles. E eles dependem muitas vezes exclusivamente de um suporte de enfermagem para que possam ter acesso à água, e estando confusos não conseguem ingerir adequadamente o líquido. Então muitas vezes nós vamos indicar hidratação venosa para esses idosos. E aí uma atenção, evitem de utilizar o soro fisiológico como forma de hidratação para os idosos, porque o soro fisiológico é uma solução hipertônica em relação ao plasma. Ela aumenta o risco do paciente desenvolver hipernatremia, hipercloremia, desenvolver acidose metabólica. Então, via de regra, nós damos preferência à hidratação com uma solução ao meio ou mesmo com o Ringer lactato. Acho que a única exceção a essa situação é se vocês identificarem num exame de sangue inicial que o paciente já apresenta uma hiponatremia, em que nesse caso o uso da solução fisiológica seria mais aceitável. Quarta dica fica com relação ao lembrete da função renal, né, desses pacientes idosos. Existem drogas que precisam de correção, né, para uma função renal mais reduzida. Outras drogas devem ser até evitadas se o paciente tiver uma função renal alterada. Lembrar principalmente de medicamentos antibióticos, né, que devem ter sua dose corrigida pelo clearance de creatinina. Lembrar que, como ele é um paciente que tem risco de desidratação e de piora da função renal, nós devemos evitar o uso de medicamentos diuréticos nesses idosos, né, a não ser que eles tenham um quadro estabelecido de insuficiência cardíaca ou outra condição em que o uso do diurético seja fundamental. Mas lembrar que a pessoa acamada, né, que utiliza diuréticos, ela tem um aumento da diurese, obviamente, isso aumenta o risco de infecções urinárias, aumenta o risco do surgimento de lesões por pressão. E uma dica também na questão do manejo dos idosos hipertensos. Quando o paciente for usuário de medicamentos antihipertensivos, se ele chega ao pronto-socorro com uma pressão normal, muitos já chegarão aqui desidratados ou com um histórico de perda sanguínea por conta do foco da fratura. Reduza a dose de antihipertensivos à metade, né, do que esses pacientes utilizam, porque é muito comum que quando se transcreve a prescrição usual do paciente para a prescrição hospitalar, que ele acabe desenvolvendo uma hipotensão por conta do uso de medicação em excesso, certo? Quinta dica, ainda falando um pouquinho sobre função renal, né, não administrar anti-inflamatórios não hormonais, né, para esses pacientes idosos, porque o risco de desenvolvimento de insuficiência renal ou de hemorragia digestiva é muito elevado, né? Lembrem também do risco de delírio, né, nesses pacientes idosos. Evitem o uso de medicamentos com efeito anticolinérgico, né, principalmente escopolamina, né, conhecido por Scopan, medicamentos que sejam antidepressivos tricíclicos. Se o paciente estiver em uso desse tipo de medicamento de casa, procurar reduzir ou até mesmo suspender esse medicamento, bem como evitar o uso de benzodiazepínicos, né, para o manejo de quadros de agitação, delírio, confusão mental, né? Nós devemos manter em prescrição benzodiazepínico apenas se o paciente já for usuário no domicílio do benzodiazepínico. Mesmo assim, muitas vezes vamos fazer alguma redução de dose, ok? A sexta dica se refere ao que fazer quando o paciente apresentar, então, um quadro de agitação, de delírio, né? Nós, ao lançarmos mão de medicação, devemos sempre dar preferência a medicamentos antipsicóticos, e as opções são
A quetiapina, 25 mg por via oral, se o paciente tiver facilidade em ingestão da medicação, ou o uso do haloperidol por via venosa. Atenção que existe combinado, né, com a farmácia aqui do Hospital Universitário, de que o haloperidol pode ser utilizado em via endovenosa, diluído em soro glicosado, se o paciente estiver monitorado. Tá certo? Isso porque a absorção do haloperidol por via intramuscular é muito errática. Isso faz com que o paciente seja medicado e ele não responda de maneira imediata com o controle do quadro de agitação, exigindo muitas vezes que se façam doses muito altas de haloperidol ou até que se acabe utilizando outros medicamentos inadequados, como benzodiazepínicos, né? Ou como o Fenergan, que é outro remédio muito usado também erroneamente. A ampola de haloperidol tem 5 mg, ela deve ser diluída em 4 ml de soro glicosado, com isso vocês vão ter uma solução de 1 mg para 1 ml, começar com 1 mg, 1 ml por via venosa. Vocês vão perceber que muitas vezes isso é mais do que suficiente para obter o controle inicial do quadro de agitação. A sétima dica, ainda relacionada também com a questão da função renal, é a seguinte: pacientes que têm um clearance de creatinina menor do que 50 ou que sejam idosos com 80 anos ou mais, evitem o uso de enoxaparina como estratégia de prevenção de fenômenos trombóticos. Deem preferência ao uso da heparina sódica, 5.000 unidades por via subcutânea de 12 em 12 horas. Isso porque a enoxaparina, nesse perfil de paciente, tem um risco maior do desenvolvimento de sangramentos graves, né, como hematomas retroperitoneais e sangramentos no sistema nervoso central. A oitava dica é a respeito da analgesia, né? Muito importante que nós mantenhamos o paciente com analgesia, que seja uma analgesia de horário, que seja uma analgesia potente e a suficiente para o controle da dor da fratura. O paciente com dor, né, e com fratura de fêmur, ele tem um risco maior do desenvolvimento de delírio. Essa prescrição deve ser deixada com resgates quando necessário, né? Frequentemente esses resgates são prescritos com opioides, seja opioides fracos como o tramadol, sejam opioides fortes como a morfina, mas sempre manter a analgesia de horário. A nona dica é a respeito da constipação intestinal. É uma condição muito comum nesses idosos acamados com fratura, né? Dificuldades naturais de conseguir evacuar, a perda da prensa abdominal, né? Que leva a uma adequada evacuação. E a constipação intestinal é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções urinárias e para o desenvolvimento de confusão mental. Então, toda vez que vocês virem um paciente que esteja há mais de 2 dias constipado, prescreva a lactulose preventivamente, né? E se essa constipação for um pouco mais prolongada, realizar o toque retal e considerar a realização de um enteroclisma para se solucionar aí a questão da constipação. E a última dica é a de tomar bastante cuidado ao transcrever prescrições do paciente idoso, seja a prescrição que ele traz de casa, do acompanhamento ambulatorial que ele faz de rotina, seja aquela prescrição hospitalar na transição de um dia para o dia seguinte. Sempre ter atenção com medicamentos que foram suspensos, medicamentos que foram substituídos, doses que foram ajustadas. Quando se trabalha com um sistema de prescrições digitadas, corre-se o risco, muitas vezes, de que essa prescrição seja automaticamente reimpressa, sem se levar em consideração modificações que aconteceram no dia anterior. Quando essas modificações forem realizadas pelo grupo de interconsultas, isso sempre vai estar justificado na evolução clínica do paciente. Qualquer dúvida, obviamente, que vocês devem acionar a equipe de interconsultas para esclarecimento. Acreditamos que com essas medidas a gente consiga dar uma boa continuidade aos cuidados clínicos com os nossos pacientes idosos e realmente formar um time que esteja atuando de maneira multiprofissional em prol de um melhor resultado para esses nossos pacientes. Obrigado pela atenção.